dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje veremos o livro de número 3 dos Salmos. Veremos o Salmo de número 73, que está no livro de número 3. O Salmo 73 vai falar do problema da prosperidade dos maus. O Salmo 73 tem 28 versículos. Embora, queridos, a tradição divida o saltério. O saltério é o conjunto dos 150 salmos da Bíblia, em 5 livros, que correspondem aos 5 livros de Moisés, onde cada um dos livros termina com uma doxologia e tem características que o distinguem dos demais. Há outras formas de organização desse saltério. Por exemplo, poderia ser pelos títulos. Então, teríamos aí 5 divisões, títulos de autoria. Um exemplo, Davi escreveu mais de 73 deles, dos Salmos. Títulos históricos, de notações musicais, de gênero, de instruções para o culto. Também poderíamos ter outro tipo de classificação, que seria pelo seu gênero literário. E aí então teríamos 6 outros gêneros: hinos de louvor, lamentos, queixas ou petições, salmos de ações de graça, salmos de confiança ou de fé ou de misericórdia, salmos reais, salmos de sabedoria. Então, como vimos, há 3 formas de divisões ou de organização dos 150 salmos, conforme a tradição em 5 livros, conforme os títulos em 5 deles e conforme os gêneros literários em 6 gêneros. Essa nossa divisão está seguindo a tradição, e o Salmo 73 está no livro de número 3. O livro de número 3 começa justamente hoje, no Salmo 73, e vai até o 89. Eu que estou interagindo com vocês, sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadores. Todos os dias estamos aqui com uma palavra de Deus, de edificação, de oração, de exortação, de adoração a Deus, aquele que veio, que esteve entre nós, que deu-nos um recado ao qual devemos estar atentos e que disse que voltaria. Desprezá-lo é ser insano, é ser louco. Então, ouça a palavra de Deus. Não estou aqui anunciando religião nenhuma, é a palavra de Deus. Estamos aqui levando essas reflexões desde 21 de abril de 2016, quando iniciamos com Gênesis 1, e vamos concluir em 23 de julho de 2019, com Apocalipse 22, 21. Serão exatos 3 anos, 3 meses e 3 dias, com 1189 capítulos. Meus queridos, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ele veio aqui na terra, anunciou a sua mensagem e fez algo inédito, ressuscitou. E se o Senhor não tivesse ressuscitado, o que seria de nós? Certamente continuaríamos mortos em nossos pecados e em nossos delitos. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Portanto, mantenhamos firmes nossa confiação. Sejamos sempre dedicados à obra do Senhor, pois sabemos que no Senhor nosso trabalho não será em vão. 1 Coríntios 15, de 55 a 58. Este, meus queridos, embora eu iniciei com a ressurreição de Cristo, a coisa mais importante de todo o universo, o Salmo 73, é um salmo de Asaf. Muitíssimo interessante esse salmo, que fala da prosperidade do ímpio, e que isso incomodava muito o salmista, porque não via razão em ser crente, até que ele entrou no santuário de Deus e se deu com o fim e com o seu próprio fim. E aí compreendeu que Deus os mantém em lugares, os ímpios, Deus os mantém em lugares escorregadios, prontos para descerem a cova. Já Calvino, não tem certeza da autoria deste salmo ser de Asaf, e chega mesmo a conjecturar que possa ter sido feito por Davi. De fato, o autor do salmo começa exaltando a justiça e a bondade de Deus. Mas em seguida ele confessa que quando viu o ímpio ser abundante em riqueza e viver na satisfação de todos os tipos de prazer,
Sim, inclusive com desdém, zombando de Deus, e pior ainda, cruelmente assediando os justos, enquanto os justos estavam sendo oprimidos com problemas e calamidades, como se Deus nem se importasse, ele estaria a ponto de abandonar a Deus, a sua crença e o seu temor a Deus. No entanto, o salmista entrou no santuário e tudo lhe foi esclarecido, e ele viu o fim de ambos. Ele viu o fim do justo e ele viu o fim do ímpio. Vou confessar uma coisa para vocês: não vale a pena ser ímpio, não vale a pena andar em pecado. Assim, ele concluiu que, desde que deixamos a providência de Deus para tomar nosso próprio caminho, o caminho que ele determinou em seu propósito secreto, no final as coisas irão assumir um aspecto bem diferente. E será visto que, por um lado, os justos não serão defraudados da sua recompensa, e que, por outro lado, os maus não escaparão da mão do justo juiz. Calvino comenta esse salmo dizendo o seguinte, abre aspas em sua fala: Davi, ou quem quer que tenha sido o autor desse salmo, indo contra o julgamento do sentido da razão carnal, começa por exaltar a justiça e a bondade de Deus no salmo. Ele confessou depois que viu o perverso, abundante em riqueza e vivendo negligentemente em todo tipo de prazer, desdenhosamente zombando de Deus e cruelmente castigando os justos, e isso o perturbou muito. Por conta disso, dessa visão da prosperidade dos maus, ele notou que os filhos de Deus estavam se afastando e viviam oprimidos com e em tristezas, enquanto Deus parecia inerte, como se sentado no céu, ocioso e despreocupado, não interferindo para remediar um estado tão desordenado de assunto. Isso deu-lhe um choque tão severo que quase quis descartar a ideia de Deus para eliminar toda a preocupação com a religião e com todo o temor de Deus. Ato contínuo, ele repreende sua própria insensatez em prosseguir precipitadamente e apressadamente com essa visão a pronunciar o julgamento meramente por uma visão do estado atual das coisas, e mostra a necessidade de exercitar a paciência para que nossa fé não possa falhar sob esses problemas e inquietações. Por fim, ele conclui que desde que deixamos a providência de Deus para tomar nosso próprio caminho, na forma como ele determinou em seu propósito eterno, no final as questões assumirão um aspecto muito diferente, e será visto que, por um lado, os justos não serão defraudados da sua recompensa, e que, por outro lado, os ímpios não escaparão da mão do justo juiz. Um salmo de Asaf, fecha aspas na fala de Calvino. Começa assim o salmo: com efeito, Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. O salmo tem 28 versículos e diz, no verso 28, quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no nosso Senhor Deus. Ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Assim o salmo termina com uma palavra final de esperança, de vitórias, de alegria diante de Deus que há de julgar mortos e vivos. Aqueles que morreram com Cristo já não mais morrerão, porque a morte foi tragada pela morte de Cristo, sendo a ressurreição, com a qual nós iniciamos aqui a nossa fala, a prova de que venceu a morte. Cristo Jesus venceu a morte ao ressuscitar dela, e de que por isso também nós venceremos. A Deus toda a glória, hoje e sempre. Queridos, obrigado pela sua atenção. Amanhã estaremos aqui com o Salmo de número 74, no livro número 3 de Salmos. Veremos o lamento por causa da profanação. Fique conosco, curta nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal, conheça a nossa loja virtual, semeadores.com.br, e no centro de Taguatinga, a nossa loja física. A todos um bom dia, fica com Deus, na presença de Deus. Maranata, ora, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.